IADPod. Olá a todos, eu sou o Guilherme Alberto e sejam bem-vindos ao IADPod, o podcast que dá a voz ao IAD. Comigo tenho dois convidados, Miguel Boavida e João Dias. Vêm hoje falar-nos sobre um tema que vamos revelar mais daqui a pouco, mas primeiro, como habitual, vamos primeiro conhecer estas duas personagens. Começamos então por Miguel Boavida. Boa tarde. Olá, vamos boa então tarde. conhecer então quem é Miguel Boavida. Bom, eu sou licenciado e mestre em Engenharia Informática. Sou docente do IAD já há alguns anos, desde 2016. E tive a sorte, digamos assim, de ter ao longo da minha atividade, quer académica, quer profissional, ter conseguido que ela evolua de uma forma paralela, com muitos pontos de contacto. Portanto, eu trabalhei principalmente em desporto, nas áreas do desporto, no desporto de alto rendimento e na saúde. E, digamos, aqui no IAD, grande parte da minha atividade está ligada a um curso recente, ao curso de Creative Technology. Muito bem, muito bem. E passando a palavra então para João Dias. Quem é que é então João Dias? Olá a todos. Começando se calhar aqui um bocadinho pelo percurso académico, eu sou licenciado, mestre e doutorado em Engenharia Informática pela Universidade da Beira Interior. Sou docente no IAD desde 2017, portanto faço aqui um bocadinho, ou partilho um bocadinho o espaço do IAD com o Miguel. E desde o ano passado sou o coordenador da licenciatura de Tecnologias Criativas e este ano acumulei as funções de coordenador do mestrado em Computação Criativa e Inteligência Artificial. Depois tenho também o lado profissional, ou seja, saio do IAD e encarno outra personagem, digamos assim, como um cofundador e, digamos, profissional da área da tecnologia numa empresa que se dedica exatamente ao desenvolvimento de experiências multimédia que usam estas novas tecnologias VR e AR. Portanto, este é um bocadinho as minhas duas personagens encarnadas no João Dias. Muito bem, muito bem. E é mesmo então a partir daí que trazemos então este tema, então das tecnologias emergentes, realidade virtual e aumentada, certo? É verdade. E então, o que é que nos trazem hoje acerca destes temas? Eu acho que quando falamos de tecnologias emergentes, e o João é docente de tecnologias emergentes, se calhar eu começava por colocar aqui um desafio ao João, que é, isto são áreas que de alguma forma ou muitas vezes ainda se misturam com o imaginário daquilo que é ficção científica, digamos assim. Mas o trabalho que tu desenvolves aqui no IAD, ou que juntos fazemos em Creative Tech, mas particularmente o trabalho que tu desenvolves na empresa, na Inclusion, se calhar é o melhor exemplo de que quando falamos destas novas tecnologias não estamos propriamente a falar de um futuro, estamos a falar de um presente. O que é que tu andas a fazer o que é que tu andas a fazer com estas tecnologias emergentes para além de ensinar? Ok, portanto, pegando um bocadinho nas tuas palavras, ou seja, nós fomos nos últimos anos confrontados com filmes como o Minority Report, em que tínhamos aqueles ecrãs espetaculares que com as mãos nós íamos passando informação, ou um bocadinho Star Trek, em que temos aquelas imagens virtuais todas à nossa volta, aqueles painéis gigantes. E desde aí até agora isto foi muito associado, digamos, aos jogos, ou seja, algo muito lúdico, algo que não... E as pessoas, mesmo as próprias pessoas, viam isto como uma brincadeira, ou seja, colocávamos uns óculos, ligávamos a uma consola e passávamos ali umas horas a jogar. Ora, o contexto tem mudado um bocadinho e, ok, a realidade virtual e a realidade aumentada, digamos assim, vão buscar muitos conceitos a este lado mais lúdico, como chavões como gamificação, rewards que damos aos utilizadores, etc., para transportarmos isto para algo um bocadinho mais sério, algo um bocadinho mais no contexto profissional. Ou seja, podemos ter desde o campo militar, a treino militar, não é? Podemos ter simulações médicas na área da saúde, por exemplo, em vez de termos médicos a treinarem operações ou a explorar órgãos reais, não é? Podemos ter experiências em realidade virtual em que a margem de erro é gigante, podem errar quantas vezes quiserem, repetem, volta tudo ao início, ok?
Mesmo em termos de arquitetura e construção, já se começam a ver algumas coisinhas deste género. Aquilo que eu mais tenho trabalhado fora do IA, digamos assim, mais na empresa, tem sido mais na área da indústria. Ou seja, contextos formativos. Muitas das vezes nós estamos a falar de indústrias altamente especializadas, em que quem está na linha de produção passou por um período de formação muito grande. E estas empresas têm sempre como foco a produção. Isto é, se há um desvio de uma peça, de um automóvel, do que quer que seja, nesse dia é um mau dia. Portanto, não vamos estar a tirar o melhor, digamos, operador da linha para dar formação a quem chega. Portanto, o que é que nós temos estado a fazer na Inclusion? É exatamente, digamos, criar estes formadores virtuais que usam ambientes imersivos fora da linha de produção, mas que adquirem conhecimento através de coisinhas como inteligência artificial, aprendizagem baseada em máquinas, etc., para capturar esses movimentos. Colocamos o formando, digamos assim, dentro de um ambiente virtual extremamente realista, em que lhes vão sendo mostrados, ou ele terá de resolver desafios que depois vai encontrar na linha de produção. Ou seja, a realidade virtual neste momento está a ajudar, digamos, a parte profissional da indústria a desenvolver-se e a fazer, digamos aqui, um upgradezinho neste tipo de áreas. E por falar na indústria, gostava de pegar noutra indústria, não essa que foi mencionada, mas a indústria do cinema, porque atualmente também estão a investir bastante em realidade virtual para, como por exemplo diretores de fotografia, utilizarem a realidade virtual para fazerem gravações, para captarem imagens de animação, de filmes de animação, como por exemplo o Rei Leão, a nova versão do Rei Leão, sei que foi gravada também com a utilização de realidade virtual, e estamos à espera de ver também mais e mais isso evoluir, certo? Sim, aliás, eu acho que a principal relevância no cinema, eu até diria que é os próprios atores, quando estão a gravar, em vez de terem o fundozinho verde, os chroma keys, e eles muitas das vezes não se aperceberem do que é que está a acontecer, eles com realidade virtual ou até mesmo com realidade aumentada, eles podem estar a ver o próprio filme a acontecer, os próprios cenários atrás deles, e a imersão ser muito maior, e o impacto, vou dizer, para um ator, o nível de envolvimento com a cena ser muito maior. Pois, deixa de ser tão depressivo. Sim, deixa de ser uma coisa verde à nossa volta, não é? E começamos a ver realmente o que está a acontecer. Exato. É engraçado teres referido isso, porque eu e o João, e no contexto de Creative Tech, temos estado exatamente a trabalhar na procura de algumas parcerias para podermos, não é, João, trabalhar exatamente essas vertentes no contexto da filmagem, no contexto do cinema barra televisão. Ia-vos colocar uma questão, já que falámos, e se calhar é relevante para algumas das pessoas que nos estão a ouvir: realidade virtual, realidade aumentada, qual é a mesma diferença? Ok. Realidade virtual, nós normalmente estamos completamente imersos no mundo virtual, ou seja, uns óculos que nós colocamos ou o chamado headset que nós colocamos na nossa cabeça, e somos levados para um mundo, vou-lhe chamar imaginário. Okay? Não tem que ser necessariamente assim, há formas de nós vermos o próprio mundo real através dos óculos, mas aí se calhar vamos para uma realidade mista, só para aumentar aqui um bocadinho o layer da complexidade. A realidade aumentada é o quê? É nós termos um objeto virtual que de alguma forma aparece no mundo real, nós através de um dispositivo como um telemóvel conseguimos ver o objeto no mundo real, e podemos ter interação entre o objeto e o mundo real, ok? Assim, muito rapidamente, para quem não percebe muito disto, a principal diferença é esta. Então isso significa que no futuro vamos andar todos de óculos, a ver coisas projetadas nos nossos óculos? Podemos andar com alguns óculos. Aliás, há alguns projetos, até a Google tinha um projeto, os Google Glasses, a Microsoft tem o HoloLens, em que já pomos um capacetezinho com uma grande viseira. A tendência é que a tecnologia ajude o hardware a caminhar para coisinhas um bocadinho mais pequenas, como um acessório casual, óculos, um relógio, alguma coisa, mas neste momento a realidade aumentada, ela está muito focada nos smartphones, ok? Principalmente Android e iOS, já vêm com os AR Kits, os AR Cores, ou seja, já estão
preparados para o desenvolvimento de aplicações que usem realidade aumentada. Muito bem. E outra pergunta, por acaso, que eu também acho que é interessante, também temos visto também uma espécie de uma mistura, ou seja, eu, por exemplo, eu sou um utilizador de Oculus, neste caso agora já não é a Oculus, é a Meta, porque a Meta acabou por comprar a Oculus, e eles têm uma espécie de um mix, ou seja, tem um capacete, tem o headset, mas no entanto tem a funcionalidade também de temos o pass-through, em que nós conseguimos ver através dos óculos as câmaras, através das câmaras externas, o nosso mundo à nossa volta, e ter então a experiência de realidade a realidade aumentada. Sim, ou seja, era aquela questão que eu falava da realidade mista, em que temos o melhor dos dois mundos. Nós podemos, digamos, utilizar a funcionalidade de fechar o mundo real e ver só o mundo virtual, ou fazer uma mistura e, para nós programadores, é muito mais interessante, não é? Podermos ter objetos virtuais que interajam com o mundo real, ok? A tendência, porque neste momento nós ainda temos dispositivos muito grandes, ok? E mesmo a evolução do hardware não está a ser tão rápida como noutros momentos, não é? Ou com outros dispositivos, porque já se fala de realidade virtual e realidade aumentada, eu lembro-me desde 2015, aliás. Eu, no meu contexto profissional, nós já desenvolvemos projetos de ativação de marca com realidade virtual e realidade aumentada para grandes marcas europeias desde 2015. Agora, a aceitação, digamos o buzz, a trending word que anda agora no mercado, eu diria que foi relativamente recente, 2 anos. Portanto, ou seja, mesmo para o próprio Meta, ou o Facebook, se nós lhe quisermos chamar assim, já tinha o Oculus, teve a versão 1, a versão 2, e caminhou agora para um novo dispositivo em que, ok, já conseguimos ter o melhor dos dois mundos e com preços muito mais acessíveis. Ou seja, uma das principais dificuldades de quem desenvolve, e nós também aqui no IAD, não é? Era, ok, nós queremos o estado da arte, o mais atual, mas comprar se calhar um kit da Vive, por exemplo, estaremos a falar com tudo completo entre 1.300, 1.400 euros, e agora com a entrada da Meta no mercado, estamos a contar que os preços baixem, que o hardware evolua também. Portanto, eu diria que daqui a 2 anos podemos estar com a realidade aumentada, a realidade virtual a topo. Aliás, mostra a sua popularidade, neste caso, como, se não me engano, Oculus Quest 2, se não me engano, é a mais popular. Sim. E é também devido ao preço. Sim, estaremos a falar de 300 euros. Sim, algo desse género. Mediante o processador. Temos a hipótese de pedir um com mais memória, com menos memória, mas diria que sim, máximo dos máximos, 300, 400 euros. Então, e há um outro aspecto importante, não é? Que é assim, que no meio disto tudo, que tem a ver com a própria velocidade das comunicações, porque se nós pensarmos isto numa perspectiva, digamos, de utilização daquilo que são hoje os nossos telemóveis, digamos assim, que andam sempre connosco e que, digamos, se vão tornando insubstituíveis, fazendo um pouco de futurologia, dizendo assim, quando é que tu achas que aqui os smartphones que nós trouxemos hoje para aqui vão ser assim uma peça obsoleta e nós vamos estar aqui assim calmamente aqui os três a conversar com os nossos óculos, talvez? Sim, não sei se vai ser assim tão rápido, ok? Fala-se muito de metaverso, de eventualmente nós não estarmos aqui fisicamente, mas estarmos em casa com os óculos, numa sala comum, partilhada, mas eu não sei se será assim tão rápido, até porque muita desta tecnologia, principalmente em realidade aumentada, ela tira muito partido de dispositivos móveis. Ou seja, ainda não é algo que nós possamos ter sem o próprio dispositivo móvel. O que eu acho que vai acontecer é, vamos ter uma explosão de aplicações e de formas de interação com realidade aumentada usando o smartphone, ok? Depois quando, vou dizer, como nós temos uma televisão em casa ou uma box de uma operadora, se calhar vai chegar a um ponto em que vamos ter obrigatoriamente uns óculos e que eventualmente vimos à universidade, pomos o headset e estamos numa sala com os nossos avatares, mas eu acho que isso ainda vai demorar um bocadinho. Okay? Eu estaria a falar uma década, mais coisa, menos coisa. Não acho que será algo tão explosivo como os smartphones. O AR sim, o AR está neste momento para ficar e já temos muita coisinha a ser desenvolvida, mesmo em termos de ativação de marca. Já temos marcas que usam
não lhe vou chamar QR codes, mas marcadores em que nós apontamos a app, aquilo abre uma animação, faz qualquer coisa. Portanto, mesmo as próprias empresas de comunicação, marketing, já estão mais sensíveis para este tipo de tecnologia. Portanto, diria que o AR está a explodir neste momento. O VR é mais devagar, é mais ambicioso, porque também temos o reverso da medalha, que é desenvolver AR. É mais barato do que desenvolver VR. Ou seja, em VR nós temos que enganar o nosso cérebro e os nossos sentidos. Portanto, ou assumimos que é algo mais cartoon, digamos assim, e o cérebro adapta-se, ou se temos algo muito realista, nós não podemos dizer ao nosso cérebro que está habituado a ver, por exemplo, um smartphone ou uma caneta de uma forma, e depois quando vamos para o mundo virtual aquilo é completamente o oposto. O esforço de modelação é... Sim, ou seja... Exato, eu acho que isso aí, eu acho que eu pegava por aí, porque eu acho que é uma coisa importante, porque eu, por exemplo, eu já dei a experimentar várias pessoas VR, e eu, por acaso, esta pergunta eu acho que é pertinente, que é, se calhar a falta de popularidade do VR pode gerar pelo facto das pessoas não se sentirem muito confortáveis ao início, na primeira experimentação, aquele motion sickness, aquela sensação de enjoo que nós temos, especialmente quando existe movimento, quando o nosso corpo não se mexe, quando estamos a utilizar comandos, algo do género. Será mais por aí que as pessoas se calhar não adaptam-se tanto à realidade virtual e preferem mais a aumentada? Ou seja, nós na aumentada não é algo que seja estranho para nós. Nós já temos os hologramas, já vamos ao cinema, já temos as projeções 3D. Portanto, ou seja, nós já estamos mais habituados a este tipo de tecnologia. Quando passamos para o VR, e isto a culpa também foi um bocadinho das primeiras empresas que se lançaram nisto. Ou seja, foram pioneiros. Não havia nada. Então o que é que aconteceu? Desenvolveram como desenvolviam os sistemas antigos. E aí é que começaram os problemas. Ou seja, ok, então se eu fizer isto muito pesado, se calhar é um computador que está a processar, eu vou ter um número de frames por segundo, digamos assim, muito mais baixo. Ou seja, o nosso cérebro tem uma capacidade de processar muito mais rápido do que aquilo que estava a ver. Então tínhamos o tal motion sickness, não era? Ou seja, eu virava a cabeça, mas a imagem ainda estava ali, mas eu já estava a olhar para este lado. Okay? E isso criava desconforto nas pessoas. Depois o que é que acontece? Nós mexemos-nos. Nós temos a nossa própria mobilidade, nós sentimos. E para o VR começar a ser mais aceito, nós precisamos de... E é um dos grandes desafios do VR, é exatamente a mobilidade. Nós neste momento temos o comando, eventualmente, e fazemos o teleporte. Nós saímos daqui para um sítio, mas não nos movemos. Alguns projetos já usam passadeiras em que nós andamos, corremos, já temos alguns suportes físicos em que podemos movimentar-nos sem grandes problemas. Até o próprio software dos óculos já traz a bounding box, digamos assim, o retângulo onde nós podemos estar. Quando nos estamos a aproximar de uma parede ou do limite, ele já mostra aquela grelhazinha. Mas, por exemplo, detecção de objetos, podermos caminhar, há trabalhos giros a serem desenvolvidos, inclusivamente no IAD, em dissertações de mestrado, em detectar objetos, fazer aparecer o objeto real em VR. Portanto, ou seja, o VR ainda tem um caminho muito longo até nós podermos colocar uns óculos e caminharmos pela rua. É um bocadinho aquela história dos carros autónomos que guiam sozinhos. Portanto, ou seja, então isso aparece um obstáculo. Ele, neste momento, se calhar ainda bate. Ou seja, o VR ainda está nesse processo. Descoberta, investigação. Por isso é que eu diria, a explosão do VR ainda vai demorar um tempinho. Pois, ainda bem que falamos aqui do IAD, porque eu acho que é importante saber então o que é que o IAD também, já que estamos aqui no âmbito do IAD, saber então o que é que o IAD consegue fazer nesta área, certo? Sim, era uma das perguntas que eu ia fazer ao João sobre onde é que isto se estuda. Um dos sítios onde isto se estuda, não sei se haverá muitos, é exatamente no IAD e no curso de Creative Tech. Por isso, João, se calhar é uma excelente oportunidade de revelares o que é que o pessoal anda por aí a fazer de VR e da AR. Ok. Num mundo globalizado como nós temos, não podemos dizer que só nós é que fazemos isto. Okay? Mas, e puxando aqui um bocadinho à brasa dos cursos que eu coordeno, não é? E tentando promover também o IAD, nós temos uma licenciatura de Tecnologias Criativas em que o curso está orientado para o desenvolvimento deste tipo de experiências multimédia que tirem partido da AR, VR, eventualmente algumas projeções holográficas alusivas a videomapping, isto tudo direcionado para publicidade, rádio, TV, eventos. Este é o curso de Tecnologias Criativas.
ok? Depois, o mestrado de Inteligência Artificial e Computação Criativa faz, não lhe vou dizer que estende, mas também usa Inteligência Artificial, Machine Learning para tentarmos de alguma forma optimizar a experiência com este tipo de tecnologias, vamos lhe chamar emergentes. Okay? Só para terminar, por acaso gostava de dar 2 exemplos, porque são engraçados. Um é sobre VR e outro é sobre AR. O nosso 5º semestre é centrado em realidade virtual, e está a funcionar agora pela segunda vez. E uma das coisas que tem corrido particularmente bem e que transmite um bocadinho o tipo de adesão que as pessoas têm, aquele misto de adesão e algum receio, tem a ver com o facto de nós estarmos no curso de Creative Tech a desenvolver projetos VR em colaboração com o exterior. O ano passado com o Motelex, com o Festival de Cinema, este ano com o Clube de Futebol, o Belenenses, e há um projeto inovador de AR, também em Creative Tech, mas como o João é o professor do projeto, deixo-te a ti, João, aqui o fecho da coisa. Ok, ou seja, como eu diria, e como eu já disse aqui, nós temos as grandes marcas a começar a interessar-se por esta área. Portanto, eu acho que ainda não posso divulgar a marca, ok? É uma marca grande, mas nós no próximo semestre nós vamos ter uma grande marca, uma marca icónica da moda, a trabalhar com tecnologias criativas e com realidade aumentada. Portanto, fica também aqui o suspense, digamos assim, no ar para... Venham ter connosco no segundo semestre e nós aí dizemos quem é. Muito bem. Gosto da dica, assim, da surpresa, assim, no fim. Muito bem, já estamos a chegar aqui ao fim, então, do nosso episódio. Não sei se têm mais algumas palavras que gostassem de partilhar com quem nos está a ouvir neste momento. Professor Miguel? Não, antes de mais, se calhar, dizer que isto é giro. E é giro, e falando no contexto do IAD, é giro termos aqui um espaço em que vemos, no fundo, conhecermos uns aos outros e partilhar estas ideias. E ficamos curiosos de ouvir o que os outros nos têm para contar, mas parabéns por isto. Muito obrigado. Sim, também queria agradecer o convite, desde já, para estar aqui, para partilharmos um bocadinho desta experiência, mostrarmos que se calhar também não somos os nerdzinhos com os óculos que ficam em frente ao computador e que se bronzeiam com a luz do ecrã, não é? E é também interessante ouvir o que os outros colegas têm para dizer, ou seja, normalmente estamos muito focados na tecnologia, mas também é agir sabermos o que é que os outros também andam a fazer, aprender um bocadinho sobre as outras áreas. E se calhar terminava só a dizer que se quiserem saber mais sobre a realidade virtual, a realidade aumentada, venham ter connosco. Normalmente estamos sempre pela sala 13, 14, o chamado Tech Lab, ok? Portanto, apareçam, de certeza que está lá alguém que está a mexer neste tipo de tecnologias e nós estaremos ali para partilhar os nossos conhecimentos com vocês. Muito bem. Então fechamos assim dessa forma. Então, nesse caso, da nossa parte, é tudo. Não se esqueçam, mantenham-se criativos e se o IAD pode, vocês também. Até à próxima. O IAD pode.